Está de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. No último dia 7, começaram os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Mais de 4.000 atletas de vários países e com diferentes deficiências participam da primeira edição dos Jogos aqui na América do Sul. A competição envolve 23 modalidades paralímpicas e durante os 11 dias de competição, 528 provas vão valer medalhas. Um momento que o mundo volta os olhos para aqueles que se superaram todos os dias e têm no esporte, muitas vezes, um recomeço. Vamos lá conversar sobre as Paralimpíadas. Olha, segundo a ONU, 10% da população mundial vive com algum tipo de deficiência. É bastante gente, né? 10% da população mundial. Agora, esse dado da ONU, esse momento em que a gente vive de Paralimpíadas, qual é o sentimento que deveria despertar, na opinião de vocês, na população mundial? Sensibilidade com relação à história de vida e à história de superação desses atletas? Quais seriam os sentimentos que vocês acham que deveriam ou que vêm realmente à tona nesse momento? Quando a gente vê entrevistas dos próprios para-atletas que estão participando, tudo que eles querem ser vistos é como atletas normais. Porque o sentimento é assim, olha, valorizar o trabalho deles como atletas, assim como valoriza o trabalho dos atletas que vão nos Jogos Olímpicos. A diferença é que eles têm alguns outros desafios além do desafio normal de ser atleta. Mas só você conversar com qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, eles jamais gostam de ser vistos como pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. Inclusive, alguns, por passar por muitas situações como essa, eles até aprendem a relevar e não ficar chateados ou bravos com isso. Mas não é uma coisa que eles gostam de passar por essa situação. Tanto é que várias vezes o discurso de alguém que tem algum tipo de deficiência olha, só trata a gente normalmente, é isso. Obviamente que tem questões de acessibilidade, no caso de gente que tem deficiência que dificulta a mobilidade e tudo mais, mas isso não é tratar diferente, é criar as mesmas oportunidades para que todo mundo possa ser visto de uma maneira igual. Então, acho que no caso dos Jogos Paralímpicos, eles só querem ser vistos e ter o trabalho deles apreciados e valorizado como a gente valoriza qualquer outro tipo de esportista. Eu até realmente me acho que- pergunto Fala, por que, por exemplo, os jogos são separados. No meu entendimento, devia ser ao mesmo tempo. As Paralimpíadas, as modalidades paralímpicas ocorrerem, sabe, no mesmo evento. As Olimpíadas, já que, inclusive, que o Leite falou, são atletas como os outros, mas precisam de adaptações para poderem competir. E as adaptações não são absurdas. Por exemplo, na hora sei lá, da prova de natação, o que precisa é que tenha uma rampa para que os atletas que precisam de cadeira de rodas possam chegar às raias. As raias têm uma adaptação também para poder facilitar para que eles consigam todos ouvir ao mesmo tempo que tenha o disparo sonoro, né? Então, às vezes, alguma deficiência auditiva, precisa ter um flash. É uma coisa que pode estar junto já então, hoje tem a modalidade, às 7 da manhã é a natação, que seria, vou colocar entre aspas, a normal. E às 8 horas tem a paralímpica. O público que pagou para a primeira já continua ali, vê a segunda também. Eu não entendo por que tem que ser em momentos diferentes. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre pensei isso, como o Leite estava colocando aqui, e como é muita discussão nesse sentido, de por que se valoriza tanto as Olimpíadas, mas não se valorizam as Paralimpíadas. Isso, quando você vai pensar em venda de ingresso, quando você vai falar de cobertura da mídia, quando você vai falar ainda midiaticamente sobre a transmissão, por exemplo, Sim. a gente não teve emissoras abertas Teve transmitindo a emissora abertura. fechada que tinha 16 canais para cobrir as Olimpíadas. Para as E agora nas Paralimpíadas voltou ao normal. Agora, realmente é muito interessante essa sugestão, porque a gente não tem modalidades, às vezes é pelo peso, né? Então, lutadores, sei lá, eu não entendo muito de esporte, né? Mas algumas modalidades de luta, então precisa ter a mesma categoria de peso para que eles façam essa competição juntos. Por que não a gente ter vários esportes, então a gente teria o adaptado e o não adaptado?
ao Hélio mesmo tempo- Moura para presidente do do COI. Comitê Olímpico Internacional. Vai Até levar. porque seria interessante, isso que você falou é legal no sentido de valorização do evento como um todo, né? Porque, como você falou, até a presença diminui, né? Nos Jogos Olímpicos eles tinham vendido praticamente todos os ingressos. Nos Jogos Paralímpicos precisou de um resultado pedindo o pessoal para comprar os ingressos e tudo mais, e ainda tem 1 milhão de ingressos sobrando ainda Eu tenho até um dado aqui, ó. A dificuldade para vender foi muito maior que os Jogos Olímpicos. Os preços são exemplos claros. Nos Jogos Olímpicos, alguns ingressos chegavam a R$ 600. E nos Paralímpicos, 80% dos ingressos não passam de R$ 30. Olha, eu ia dizer o seguinte, que vai parecer clichê ou piegas dizer isso, mas o que o Hélio comentou, eu pensei nisso também. Eu falei, olha, chegar lá na redação, vou até comentar com os meninos, porque eu imaginei que uma das dificuldades poderia ser as adaptações que têm que ser feitas, né? Mas eu pensei justamente isso, Hélio, que deveria ser todo mundo junto, porque tem uma baixa mesmo pela procura, como você mencionou aí, pelos ingressos. E tem essa diferenciação, porque depois as Olimpíadas gerou aquele espírito, aquele boom, aí vem as Paralimpíadas, é menos e a gente até se importa talvez um pouco menos, a mídia cobra menos. Vocês já comentaram, não precisa Acontece, repetir. inclusive, o mesmo no PAN, né? Tem o PAN e tem o Parapan. Acontece um seguido do outro, mas as atenções no PAN são muito maiores do que as atenções no Parapan. Agora, o que o Leite falou sobre os atletas serem vistos como atletas normais e sem a gente querer sempre tratar isso como superação, que é o que acontece, essa visibilidade realmente comove, eu concordo também. Mas há um ponto assim, de que o esporte ele é superação, seja para quem for, é uma superação, porque tem muita gente que se encontrou no esporte, de alguma maneira, sei lá, pela trajetória de vida, tantas histórias que a gente já acompanhou, sendo para-atleta ou atleta. É claro que quando a gente vê um para-atleta, a gente se comove mais no sentido de que, mesmo a pessoa com aquela dificuldade extra, a vida já é uma dificuldade, mas é uma dificuldade extra, foi lá e venceu, né? Porque tem gente que nasceu assim, mas tem gente que se acidenta. E esse processo, por exemplo, do acidente é um dos que comove mais, porque a pessoa não nasceu, então ela não se acostumou. E realmente é uma fase, eu acho que depressiva, nem todo mundo consegue superar isso, né? Você perder um membro, perder a sua mobilidade, a sua independência depois de um acidente. E muita gente encontra no esporte essa motivação para continuar a vida. Então, acho que a gente tinha que saber dosar isso daí. É uma superação, sim, o esporte é uma superação para todo mundo, mas a gente também não pode, é claro, deixar de lado, de tratá-los como profissionais do assunto, e tentar encontrar uma dosagem para que eles também sejam vistos assim como atletas, né, guerreiros e tal, e não simplesmente pela superação. Né? Agora, pegando essa linha da dosagem que você falou, da gente olhar para o para-atleta realmente como atleta, e é isso que o Leite falou mesmo. Todo para-atleta que você conversar, eu já entrevistei alguns, e é sempre emocionante falar com essas pessoas, porque eles são a imagem da superação, eles têm isso muito claramente no discurso. E o que todos dizem a gente é atleta e a gente quer ser considerado realmente como atleta. Agora, por que a sociedade, de um modo geral, não os vê dessa forma? É preconceito? Acho que não, Wagner. É porque é diferente, né? E tudo que é diferente não faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. A gente tem uma atenção mais voltada para isso. Mas eu volto a perguntar, não é preconceito? Eu não acredito que é preconceito, eu também pensei nisso. A gente vai entrar até num campo meio filosófico se a gente começar a falar disso. Porque, veja bem, eu não tenho essa vivência com uma pessoa deficiente no dia a dia. Então, não me é comum. Quando eu vejo situação, a minha atenção, ela é voltada para olhar aquilo de uma maneira diferente, assim, tipo, poxa, é uma coisa que eu não estou acostumada a ver, entendeu? Eu acho que isso não seja um preconceito. Talvez a gente desreconheça também muitas coisas a respeito da vida de uma pessoa, como é o dia a dia dela, o que ela passa e tudo. Então, quando a gente entra... Suzane, eu entendo o que você está falando, isso já aconteceu comigo também, de encontrar uma pessoa que tem uma necessidade de portabilidade, por exemplo, e eu não ter uma iniciativa de como eu posso ajudar essa pessoa. Já aconteceu comigo. Agora, eu acho que isso justamente acontece porque a sociedade coloca essa deficiência, coloca essa necessidade especial de uma forma muito à margem da sociedade e a gente não recebe uma educação desde a nossa tenra infância de como lidar com esse tipo de situação quando a gente não tem um caso
próximo. Entendi. Se tudo isso fosse incorporado na sociedade de um jeito mais natural, Seria- 10% da população mundial tem necessidades especiais. A gente não passaria por esse tipo de coisa que você já passou, que eu já passei. O que eu ia falar é que é o seguinte, eu acho que não é preconceito a palavra, porque o preconceito eu acho que está no sentido assim, eu vejo algo e de alguma maneira eu tento me afastar disso porque eu não gosto ou de alguma maneira isso me incomoda. Eu acho que não é a questão do incômodo, eu acho que é uma questão do que você falou, é a falta de conhecimento que torna, que faz com que não seja natural a gente observar. pensar o tempo todo nas necessidades especiais dos outros. E isso fica claro quando você olha uma informação que a produção do programa passou para a gente, que tem um pessoal do Núcleo Pro Acesso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falou o seguinte, os líderes desse grupo que fala de acessibilidade no Brasil, eles falam o seguinte, no Brasil não tem ainda nenhuma cidade plenamente acessível. Então você fala assim, poxa, não tem nenhuma plenamente acessível, e aí esses Inclusive Rio de Janeiro, que está recebendo os eu- Jogos Paralímpicos e recebeu o Parapan, né? Exatamente. Eu Então, ia assim, comentar bem isso. tem ações específicas, mas não uma coisa totalmente É pensada. recente para nós, de maneira geral, não é só no Brasil, não, é recente. Mundial. Mundialmente, essa questão da acessibilidade. Até poucos anos atrás, sei lá, 30, quem sabe, 30 anos atrás, não era comum ver na rua, por exemplo, um cadeirante conseguir andar sozinho. Justamente por isso, porque ninguém pensava nas cidades para Sim. as pessoas que necessitam de uma adaptação para circular pela cidade. A gente tem um relatório que foi divulgado neste ano pela Embratur, que é o Instituto Brasileiro de Turismo, falando sobre a precariedade das nossas praias, por exemplo. O Brasil que tem aí nem sei quantos quilômetros de orla marítima, de praias, e que um percentual assim, irrisório, praticamente nada, tem acessibilidade para as pessoas que precisam, por exemplo, alguém que anda de cadeira de rodas, que precisa chegar à praia, gosta de praia, gosta de ir ao mar, mas precisa sempre que esteja acompanhada por outras pessoas capazes de empurrar essa cadeira de rodas pela areia da praia. Não sei se alguém aqui já andou de bicicleta, por exemplo, na areia da praia. A roda afunda, você não tem como andar direito. Imagina empurrar uma Até cadeira de sem rodas. bicicleta, Até andar na areia da praia é areia complicado, já né? dificulta. Então, você não tem esse tipo de coisa. Então, talvez não seja, como a Suzane e o Leite tentaram colocar aqui, um preconceito da sociedade, mas é o que você levantou, a falta de condições da sociedade de entender como é que isso se dá, porque é um processo recente ainda. Essa última colocação sua ficou até mais claro para eu poder entender, porque realmente, como não é incorporado, talvez no nosso dia a dia, como a gente não tem pessoas na família, pessoas próximas, fica difícil a gente perceber essa necessidade. E com o passar do tempo e conscientização, a gente vai mudando isso daí. Antes, por exemplo, mesmo sobre as rampas, né? Eu vou confessar, que você comentou, né? Não tinha. E realmente não passa assim, você está num lugar e pensar, nossa, se isso tivesse feito assim, um cadeirante, uma pessoa com necessidade especial poderia ter acesso. Hoje já eu olho quando a pessoa estaciona numa vaga ou num local que é bem no rumo ali da rampa, eu já me incomodo muito. Antes não passava pela minha cabeça ali, assim, não pensava. Hoje já me incomoda aquilo e eu penso, poxa, por que essa pessoa estacionou aqui bem na frente da rampa? Uma pessoa pode precisar disso. Então isso vai mudando realmente aos poucos na cabeça da gente, né? Você falou uma coisa interessante quando estava falando dos atletas, que atleta, esporte envolve superação, né? Você pega um país como o Brasil, que não tem um vasto investimento na área do esporte, todo atleta ele tem que vencer os próprios limites e ele ainda tem que vencer a falta de condição para um bom treino. Um atleta que tem deficiência, ele precisa vencer essas duas coisas e ainda superar a limitação física que ele tem, né? Então, o para-atleta, ele precisa ter essa outra superação além dessas outras duas que qualquer atleta tem que enfrentar. Então, realmente é um outro raciocínio muito interessante e até eu vi algumas matérias muito bonitas falando sobre as Paralimpíadas e tratando esses atletas como super-humanos, porque realmente a superação deles tem que ser maior ainda, né? Eu acho bonito mesmo, porque eu fico me colocando nessa situação. Se Deus livre e guarde, algo acontecer comigo, eu tenho certeza que eu vou ficar muito mal. Eu já até pensei isso, eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, eu acho que eu vou para o mundo do esporte, assim, para conseguir levar a vida numa boa. Tem realmente histórias muito bonitas onde o esporte salvou
aquela pessoa de uma situação de depressão e tudo mais, né? A gente vai para o intervalo agora, a gente continua falando sobre inclusão, inclusive. Agora a gente vai falar no próximo bloco de pessoas com deficiência em escolas comuns e como isso pode contribuir no desenvolvimento e na inclusão social. Participe com a gente, não sai daí, o Redação Novo Tempo volta em instantes.